Antes da gente passar para a sessão 5 do nosso seminário, vamos fazer aqui uma recapitulação dos pontos importantes que a gente viu no nosso caminho para resiliência e competitividade. Então, primeira coisa aí, abandonar essa mentalidade, esse paradigma da fragmentação, né, que leva a gente a fazer esse desdobramento de metas numéricas a departamentos, áreas da empresa e até indivíduos, estabelecendo essas metas individuais numéricas para as pessoas, né? E isso inclui também o famoso, popularíssimo Balance Scorecard, ok? Em vez disso, a gente deve substituir as metas, os objetivos, por processos, objetivos transversais de processos de criação de valor resultantes de trabalho de equipe. Abandonar os planos e cronogramas com alcance anual detalhado, né, a nível de tarefas, e substituir isso por um plano de projeto, um charter, com um cronograma de marcos. Isso associado a, por exemplo, a prática do Scrum, fazendo os sprints, né, praticando o Rolling Wave Plan. Isso é muito melhor, muito superior, muito mais dinâmico, muito mais ajustado à realidade. Adotar a contabilidade de throughput, substituindo a contabilidade tradicional com aquela alocação de gastos fixos às unidades do produto. Muito melhor a contabilidade de throughput como método para orientar as decisões e avaliar o impacto financeiro das decisões que nós tomamos. Então, naquele sentido, né, dessa injeção, dessa ação estratégica de conceber e implementar com senso de urgência ações estratégicas que se ajustem dinamicamente às mudanças do ambiente, mas sem jamais perder de vista a visão de longo prazo. Então, nesse sentido, a gente recomenda, né, deve redefinir a ideologia empresarial, que sejam poucos valores fundamentais, que não sejam redundantes e que sejam perenes, não é uma coisa para revisar a cada ano. A missão deve ser clara, a frase que define a missão deve ser clara, específica, sucinta e inspiradora, deve ter essas qualidades, revisar também, às vezes, na maioria dos casos, a gente vê textos longos, né, redundantes. Uma visão de longo prazo, desafiadora, não confundir com a visão estratégica que a gente estabelece para os próximos anos adiante aí, essa de longo prazo. Umas poucas condições necessárias, ou fatores-chave de sucesso, né, que são indispensáveis para poder cumprir a missão. Não confundir também isso com plano de ação, são condições. Como que a gente assegura essas condições vem depois, vem no planejamento estratégico, etc. Ter aí um conjunto de poucos indicadores globais de desempenho do negócio, recomendação menor do que 10, para se focar naquilo que é vital, né, os sinais vitais do desempenho do negócio. E não ficar só no nível dessas definições, né, de valores, missão, mas traduzir isso em termos operacionais, implementando essa matriz de ideologia empresarial que eu comentei. Aplicar o Thinking Process para estabelecer o plano estratégico é muito superior ao planejamento estratégico tradicional baseado na análise SWOT. Então, muito melhor o Thinking Process. E para monitorar o avanço do plano estratégico, né, o avanço das iniciativas, projetos estratégicos estabelecidos na matriz estratégia e tática, praticar a corrida de bastão e instituir esse acompanhamento disciplinado, periódico, de como vão as coisas avançando. E à medida que nós vamos ganhando maturidade e disciplina organizacional, aí sistematizar as boas práticas, implementar o processo de pesquisa de mercado, o processo de planejamento estratégico, implementar o processo de análise de desempenho do negócio. Ok, isso aí é um resumo então do que a gente viu nessas primeiras 4 sessões do seminário, que a gente chamou aí de parte 1. Vamos agora para a parte 2 e a gente vai se concentrar agora nessa questão de
Como assegurar uma operação altamente eficiente, que é uma condição necessária para qualquer empresa, né? Como padronizar de maneira integrada os demais processos empresariais que criam valor aos stakeholders, além daqueles que a gente viu, né? Pesquisa de mercado, planejamento estratégico, todas essas coisas, né? E os demais, né? A operação da empresa como um todo, como é que fica, né? Como agilizar a criação de valor em um ambiente de múltiplos projetos com recursos compartilhados? Essa é a realidade, né, na grande maioria das empresas. Vários projetos estão disparados, estão em marcha, né? E é basicamente a mesma equipe que tem responsabilidade por tarefas nos diferentes projetos. Então, como fazer isso, né? É o que a gente vai procurar dar uma pincelada nesse assunto aí. Como motivar e obter o melhor dos colaboradores em todos os níveis da organização. Isso é indispensável, né? Contar com o pessoal motivado, comprometido. Então essas são as grandes questões que a gente vai procurar responder, não em maneira detalhada, porque não dá tempo, né? Mas dar uma linha de ação, tá certo? Algumas dicas nesse sentido. Lembrando aqui, né? Tudo isso veio daquela análise desse conflito, né, entre reagir no curto prazo e atuar no longo prazo. A gente fez toda essa discussão e agora então a gente vai estar vendo essa segunda parte aqui, ó. Parte 2, instituir o trabalho em equipe em todos os níveis, baseado em novas competências de inovação e melhoria contínua. Ok, vamos começar então aqui nessa parte 2 com essa seção 5. Vamos ver o que a gente pode fazer além, né, da prática do Customer Experience, da experiência do cliente. Tá? Na prática, o ponto de partida, né, que a gente vê praticado nas empresas, a ideia de Customer Experience é obter retroalimentação dos clientes a partir da sua interação com os produtos e serviços, obviamente, do que já existe, né, da atual proposta de valor. O objetivo com isso é identificar oportunidades de melhorar a proposta de valor, né, a fim de fidelizar o cliente. Isso tudo é muito importante, é imprescindível, precisa ser feito, mas nessa corrida da competitividade, isso aí é uma abordagem reativa. Nós precisamos buscar uma forma mais proativa de fazer isso aí, ok? De fidelizar o cliente, de entrar no mercado já com um produto, né, uma proposta de valor, produtos, serviços muito mais atrativos e competitivos. Agora, como praticar de fato, né, de uma maneira efetiva, a inovação centrada no cliente? O ponto de partida, né, tem que ser aqui, ó, esse primeiro elemento de um mapa de modelo de negócio, né, que são, né, os clientes em seus diferentes segmentos, o que eles estão fazendo, quais são as suas atividades, seus trabalhos, seus sonhos, seus problemas, suas dores de cabeça. Ou seja, no fundo disso aí estão necessidades que o cliente tem, para que a gente possa então desenvolver uma proposta de valor, ou seja, o conjunto de produtos e serviços orientados a um dado segmento, que seja muito mais atrativo, competitivo, né? E então ver, claro, a visão completa, né, dos canais para a gente chegar nesses segmentos de cliente, em suas diferentes funções de canais, e o tipo de relação que a gente estabelece com o cliente. Mas o ponto de partida, para que tudo isso seja efetivo, né, são os clientes e sua realidade. E isso aí antes, né, de gerar uma proposta de valor. Então, Customer Experience vem depois, quando eu já tenho isso aqui, essa proposta de valor já funcionando na prática, para que eu possa obter aquela retroalimentação que é importante. Mas o ponto de ser proativo nesse assunto é, antes mesmo de conceber a solução para o cliente, ver o que o cliente vive. Ok, isso estabelece uma grande diferença, né? Em vez de ter um foco primário no produto, numa boa ideia de como deve ser o produto, estabelecer um foco primário no cliente, né, desde o início. Então, é muito importante ter claro esse conceito que o desenvolvimento de um produto de sucesso não começa com uma boa ideia, mas sim com a identificação de uma necessidade
do cliente. Agora, não sei a tua experiência, né? O que a gente mais vê na prática nas empresas é o pessoal fechado em quatro paredes dentro da empresa, imaginando, né? Já e se apaixonando por boas ideias, e aí sai, né? Desenvolve, investe tempo, recursos para levar isso aí para o mercado, quando deveria fazer um passo anterior de identificar quais necessidades são aquelas mais relevantes para o cliente. Concorda com a gente também, né? Ninguém menos que o Steve Jobs, que disse o seguinte: a inovação verdadeira vem de reconhecer uma necessidade insatisfeita do cliente e projetar uma maneira criativa de satisfazê-la. Muitos acham que esse produto revolucionário aqui, o iPhone, que abriu toda uma indústria aí, vamos dizer assim, né, com o touchscreen, todas essas coisas, né, e tudo que gira em torno desse produto, muitos imaginam que isso nasceu aqui da uma boa ideia que teve o Steve Jobs, mas ele mesmo está dizendo que não. Ele identificou uma necessidade. Então, qual é essa necessidade que foi identificada aqui, só para comentar, para ilustrar esse ponto aqui? No que realmente, né, o iPhone foi inovador? Foi o touchscreen. Na época, os modelos, né, que dominavam o mercado de celulares eram o BlackBerry, né, que tinha lá esse teclado, aquelas teclinhas minúsculas, e a tela de baixa resolução. E aí havia um conflito, um conflito técnico, uma contradição aí. Você precisava de espaço para o teclado, espaço físico, e isso roubava o espaço da tela. E aí a solução de compromisso era isso que estava aí no mercado, né? Os Blackberries. O touchscreen resolveu essa contradição, né? Permitindo uma tela ampla no momento que você precisa e um teclado amplo no momento que você precisa, né? O teclado na própria tela. E isso foi inovação, ou seja, essa necessidade que os clientes tinham de ter imagem de melhor qualidade, de ter capacidade de entrar com informação. Isso foi o que, resolvendo esse problema dos clientes, é que abriu, digamos, né, o sucesso aí no mercado para esse produto. Então, se a gente quer realmente, né, ver o que está acontecendo, tem que levantar o traseiro, ver o que está acontecendo lá no mundo do cliente, porque uma mesa, uma escrivaninha é um lugar perigoso para se adquirir uma perspectiva do mundo, como diz o senhor John Le Carré. Então, é preciso ir no Gemba, né? Gemba, a palavra japonesa aí, vem lá dos praticantes do Lean, né? Incluindo eu. É aquela palavra que significa, né, o lugar onde ocorre a ação. E praticar, então, aquele princípio do sistema Toyota, de produção da filosofia Toyota, né, o Toyota Way, que é o Genchi Genbutsu. Na prática é o seguinte: vá ao Gemba e observe com seus próprios olhos, não fica lá sentadinho atrás, né, de uma telinha de computador. Então, lá no mundo do cliente, a gente vai ver coisas que você não consegue captar, né, de outra forma, tá certo? Você vai ver reações, vai ver expressões, linguagem corporal, queixas, né? Então, tudo isso aí está acontecendo, está rolando lá no mundo do cliente. É preciso ir até lá, né, com uma metodologia adequada para captar informação relevante e poder trabalhar para então ter os insights, né, ter as boas ideias focadas realmente no cliente. E para isso, tem aqui, né, um estudo Voice of the Customer, a metodologia Voz do Cliente. Pelo menos essa é uma metodologia que eu desenvolvi já faz bastante tempo. Que consiste aqui, de uma forma bastante resumida, o seguinte: duas fontes de observação. Primeiro, observação atenta do cliente no seu mundo, né? Observação no Gemba. É como se a gente se convertesse aí num agente secreto, tanto quanto seja possível, não interferir na interação do cliente com o produto, mas simplesmente estar observando, né? E outra fonte de informação são entrevistas cara a cara, individuais, né, com os clientes, e trabalhar com essas informações. Das observações no mundo do cliente, você pode sistematizar isso aí, identificando quais são os trabalhos que o cliente está realizando, quais são os benefícios que ele busca ao realizar esses trabalhos,
quais são os problemas que ele encontra, né, quando realiza essas atividades, e atentando então para ver, tanto do lado de benefícios quanto de problemas, essas três dimensões, né? Benefícios funcionais, emocionais e sociais, e também as dores de cabeça funcionais, né, emocionais e sociais. Ok, trabalhando com isso, né, mais as declarações dos clientes em entrevistas, a gente chega numa estrutura de requisitos do cliente, as necessidades que estão por trás desses sonhos e dores de cabeça do cliente, né? E isso, então, conclui uma primeira etapa de um estudo da voz do cliente, que é a parte qualitativa, identificar quais são esses parâmetros, né, a partir da observação atenta no Gemba e a partir dessas entrevistas individuais com os clientes. A gente chega nessa estrutura de requisitos, de necessidades, que são a base, né, para a parte quantitativa. Aí sim, um questionário enviado a uma base importante de clientes, uma amostra suficientemente grande, para poder sair daí com aquelas necessidades priorizadas por ordem de importância. O ponto de partida aqui, uma característica, né, de tudo isso aí, é que a gente não enviesa de maneira nenhuma, né, esse esforço de entender o que o cliente. A gente simplesmente vai observar e escutar o que o cliente tem a dizer. Não vamos forçar nada, né? Não vamos obter informação do que a gente acha que o cliente pensa, né? Esse método é diferente porque parte, né, não de um ponto de vista tendencioso. O que mais se vê quando os esforços que as empresas fazem para entender os clientes é que elas vão pesquisar o mercado, pesquisar o cliente, para ver a opinião do cliente sobre o que eles querem saber, ou seja, o ponto de partida é a cabeça da pessoa. Desse jeito aqui não, nós vamos usar a observação e a escuta para que o cliente tenha total liberdade realmente de falar, né? Então, aí, esse resultado final é realmente a voz do cliente e não a voz do engenheiro ou a voz do especialista. Resumindo, então, esse foco no cliente pode ser a principal vantagem competitiva decisiva que uma empresa pode estabelecer no mercado, tá? É muito fácil um cliente, por exemplo, copiar tecnologia, copiar um recurso que você pode comprar com dinheiro. Mas criar uma cultura de excelência focada no cliente vai tomar um tempo, né? Aliás, não é fácil, né? Não é para qualquer um. Tem que ser trabalho de verdadeiros líderes empresariais, que não é muito fácil de encontrar, né? Então não é fácil de copiar. Uma vantagem competitiva decisiva é aquela que ela é autossustentável e que também é difícil de copiar. E aqui você tem uma vantagem competitiva com essas duas características. Autossustentável porque o cliente, se você mantém o foco no cliente, o cliente é um alvo móvel. A todo momento você tem que estar procurando, perseguindo uma forma superior de atender o cliente, né? Então, nesse caso, é autossustentável. Não fica fora de moda nunca, né? Não é como a tecnologia que acaba tornando-se obsoleta. E segundo ponto, né, é difícil de copiar. Como eu dizia, não é para qualquer um estabelecer uma vantagem dessas, né? Requer muito esforço, muita visão, muita liderança, né, visionária.